Selva casta é a mente que vai ferver. Com Pietra a cena é só aprender. Disciplinada sempre é vencer. Na selva da luta cê vai entender. Vem comigo, é ponta de campeões. Conversa direta sem enrolação. Foco e perseverança em cada ação. No ringue da vida é só preparação. A mente afiada, o corpo em ação. Cada treta é um degrau, é só evolução. Não é sorte, é treino, foco, visão. Selva casta é a escola, disciplina na mão. Selva casta é a mente que vai ferver. Com Pietra a cena é só aprender. Disciplinada sempre é vencer. Na selva da luta cê vai entender. Luta fácil, cê vai ver. Na mente dos campeões a chave é vencer. Selva casta é mais que papo, é lição. É disciplina, força, é foco no coração. Treino duro, luta fácil, cê vai ver. Na mente dos campeões a chave é vencer. Selva casta é mais que papo, é lição. Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do SelvaCast. Hoje eu estou com pessoas muito especiais aqui, duas equipes maravilhosas. Mas antes deles se apresentarem e falarem um pouquinho deles, eu quero relembrar o que falamos no último episódio. No último episódio tivemos os irmãos da luta, Carol Foro, André Martins e Edson Foro, onde a gente falou muito sobre mentalidade, sobre luta, sobre o boxe, kickbox e MMA. Então, se você não assistiu, está salvo no YouTube para você assistir. E como eu falei, hoje eu tô com duas equipes de Muay Thai. Então, hoje o assunto vai ser sobre Muay Thai. Vamos falar sobre mentalidade, sobre Muay Thai, sobre os planos para 2025. E eu tenho certeza que vai ser um episódio incrível. Quero apresentar para vocês. Vou começar com o lado de lá. E a gente fala para cá porque são muitas pessoas. Eu estou com o pessoal do Team Cobra Thai, que é a equipe em que eu tenho feito um camp lá para ir lutar em fevereiro no México. E a Abidiel tem me ajudado em muito. A gente tem feito uma preparação muito intensa, né? E agora eu quero passar a palavra para ele. Se apresente. Boa noite, rapaziada. Muito bom estar aqui, participando aqui do podcast. Pô, me sinto muito lisonjeado por essa oportunidade. E espero bater um papo legal, aprender um pouco mais sobre Muay Thai com a Naja também, que tem muito para passar. E poder passar um pouco da minha experiência de Muay Thai e dos meus atletas também. É isso. Agora eu vou passar para a Naja. A Naja vai se apresentar e depois a gente passa para os atletas, porque os mestres são os mais importantes nesse momento. Muito bem, então boa noite, né? Obrigado, primeiramente, né, também pela oportunidade de a gente estar aqui. Fiquei muito feliz, principalmente por ter a oportunidade de estar dividindo aí a mesa junto com o Abidiel, que já é meu amigo aí, o Júlio, também, que é um atleta que eu já acompanho há bastante tempo aí. Então, muito obrigado pela oportunidade e vamos começar aí, né, no bate-papo. Vamos nessa. Agora a gente vai falar com os atletas. Temos algumas pessoas ali atrás, eles vão vir falar e a gente vai trocando para todo mundo poder falar um pouquinho. Se apresenta aí, Júlio, pra gente. Eu sou o Júlio e é isso. Agora vamos para o meu empresário. Seja bem-vindo, meu empresário. Se apresente aí. Oba! Começamos esse terceiro episódio, ó, já tá bombando aqui. A Piccolo já mandou ali a mensagem Team Cobra Thai, coração. Acho que esse coração vai pro Júlio, hein? A Heloísa já mandou aqui um boa cru. Então, muita gente participando. Hoje, de uma forma diferente também, estamos ao vivo pelo Instagram da Pietra. E tenho certeza que vai ser massa. Você que tá ao vivo aí pelo Instagram da Pietra, já clica aí nesse aviãozinho aí, manda pro máximo de pessoas possíveis. Aqueles lutadores que hoje estão sem treinar e querem curtir um papo cabeça. Vem! Vamos lá. São muitas pessoas, muitas perguntas que eu tenho para fazer, acredito que vai sair muitos insights desse episódio de hoje. E como eu falei, são duas equipes de Muay Thai. A equipe da Naja é a Team Naja, né? Isso. E Team Cobra Thai. Inclusive... Tem surgindo muita cobra aqui, Só viu? tem né? Surucucu. Vamos lá. Eu quero fazer uma pergunta, começar pelos mestres e depois a gente vai conversando com vocês, tá bom? Por que vocês escolheram o Muay Thai? Eu vou perguntar pros dois, porque eu sei que pode ser uma pergunta de um lado, outra do outro, tá bom? Por que o Muay Thai? Bom, no meu caso, eu comecei nas artes marciais há uns 25 anos, né, atrás, e era mais karatê, e depois eu fui migrando pro MMA. E dentro do MMA eu comecei competindo usando as técnicas ali do judô, do jiu-jitsu e do karatê, né? Então eu senti a princípio
uma falha na minha trocação, então eu acabei optando por procurar o Muay Thai mais para que eu pudesse aperfeiçoar a questão da minha vida pessoal como competidora do MMA. E acabou que, com o passar do tempo, eu fui conhecendo mais a parte cultural, né, e inserindo mais ainda nesse mundo, e acabei abandonando as outras artes marciais e focando mais nesse esporte de combate, né, e trabalhando mais com o Muay Thai. Então, hoje eu procuro mais para ser uma referência mesmo, para que as pessoas elas consigam compreender e entender a grandiosidade que é o Muay Thai, né? Que a maioria das pessoas, elas têm um pouco ainda a visão, não tem a visão do total, de tanta coisa linda que tem atrás do Muay Thai, né? Então, comecei a estudar mais para que pudesse ser uma das divulgadoras dessa modalidade, né? E você realmente é. Aqui em Brasília, quando se fala de mulheres na luta, você é muito referência em relação a isso. Porque, pelo menos, eu vejo muito treinador homem, né? E poucas mulheres aqui em Brasília. Quando se fala de Muay Thai, você é a referência total. Então, obrigada por estar aqui. Meta sendo cumprida, né? Tá sendo reconhecida. Diga aí, meu empresário. Ó, eu acho que a Nádia seria uma ótima convidada para aquele episódio só das mulheres Só da das luta de mulheres. Brasília, hein? E é engraçado que eu tava conversando com... A gente não se conhece ainda, mas eu tava conversando muito com o Evandro sobre você. E o Evandro citou algo interessantíssimo. O Evandro falou assim, o Evandro do Garage Combat. Conheço. Ele falou, cara, o que a Nádia faz com aqueles meninos na garra, é algo impressionante. E isso realmente é algo que marca, né? Assim, eu acho que as pessoas que acompanham conseguem ver. Eu particularmente, eu vi o pessoal que foi pra Argentina e a gente viu o tanto que você movimenta, o tanto que você faz campeonato, né? Então, parabéns. Eu acho que pra gente é uma grande honra ter você aqui hoje. Não só pelo que você luta, mas principalmente pelo que você representa na sociedade, né? Enquanto tem muita gente na sociedade só falando bobeira na internet, a gente tem pessoas que realmente utilizam a luta para fazer acontecer. Então, parabéns mesmo. Show! Obrigada. E você, Abidiel? Por que o Muay Thai? Primeiramente, eu esqueci. Eu tenho um presentinho aqui que eu era pra ter te dado desde o começo, eu esqueci. Presente de coração. Que Só que treinador só é bruto, aí, ó. Pietro e esse Abidiel Que nem que os atletas têm isso, né? Como que eu sou a preferida? Me perdoa! Enquanto a Pietra abre, Abidiel, eu vou aproveitar também para agradecer, tá? Na carreira da Pietra, você foi um dos anjos bons que apareceram, tá? E muito obrigado pelo carinho que você trata dela. Galera, quem não conhece ainda o Team Cobra Thai, cara, tá perdendo, viu? Porque lá é tradicional de verdade. A galera treina um clinch bravo, a galera boa na joelhada, a galera realmente muito braba mesmo. E vamos que vamos. Deixa eu mostrar o meu presente, que eu sou... Ai, que querida. Olha, gente. Prazer vestir esse uniforme. Obrigada. Na verdade, era pra eu ter te presenteado já antes, mas como a gente se desencontrou, você não treinou algum dia na semana passada, você não treinou ontem. Cobrança. Era pra eu ter te presenteado antes, Ah, mas bom. aí a gente só se viu hoje, então... Já mostra aí, faz um pouco, já mostra, ó. Agora eu treino uniformizada, tá, galera? Brava. Tchau, de Cobra Thai. Respeita. Obrigada, vai ser uma honra Tamo vestir. junto. Agora fale, por que o Muay Thai? Cara, na verdade, eu acho que eu não escolhi o Muay Thai, sabe? Porque o Muay Thai, comigo, a relação que eu tenho com o Muay Thai é muito íntima. Eu acho que o Muay Thai já estava na minha genética, já desde quando eu nasci. Eu só não sabia ainda. E eu descobri esse amor pelo Muay Thai quando eu assisti o primeiro filme sobre o Muay Thai, que era Ong Bak. Acho que é um filme de 2002, 2003. Aí logo em seguida que eu assisti Ong Bak, eu já fiquei fascinado já por essa luta, porque eu nunca tinha visto nada igual. Até então eu conheci sobre luta Jack Chan, Jet Li, Kung Fu, Karatê, essas coisas, né? Aí eu não boxe e tal, mas nem sabia o que era Muay Thai. Quando eu vi aquilo ali, eu falei, caraca, é muito diferente, é muito violento, é muito bonito o jeito que o cara bate, o jeito que se luta. Aí... Mas ficou só por isso mesmo. Aí depois, um mês depois, eu assisti o Protetor. Mesmo ator, na mesma pegada. Eu falei, caraca, não. Eu já coloquei na minha cabeça, já falei, velho, eu não vou mais... eu não consigo mais viver sem conhecer esse esporte. Sem praticar esse esporte. Aí eu fui pesquisar no YouTube sobre esse esporte, aí vi Muay Thai. Falei, caraca, Muay Thai da Tailândia. Aí os vídeos que tinha, era o vídeo do Ramon Deckers, da década de 80 e de 90. E até então tinha até pouca informação sobre Muay Thai. Aí eu comecei a pesquisar.
Aí eu procurei academia, na época eu morava em São Sebastião, e não tinha academia de Muay Thai em São Sebastião. E na época já era muito caro, já eu não conseguia pagar, eu não conseguia sair de São Sebastião pro plano e pagar aquela mensalidade absurda ainda as passagens, né? Então, deixei por isso mesmo. O sonho de eu praticar Muay Thai ficou um pouco abandonado, né? E aí, tempos depois, eu comecei a entrar no MMA, na intenção de lutar, de aprender um pouquinho sobre Muay Thai, que eu sabia que ia ser MMA, sabia que ainda tem muito sobre Muay Thai. E eu comecei no Muay Thai mesmo, quando eu mudei para Ceilândia, 2013, que eu comecei a praticar, eu já lutava de MMA, mas só que meu sonho mesmo, meu objetivo sempre foi o Muay Thai. Então eu comecei a praticar o Muay Thai e com pouco tempo de treino já estava competindo. E quando eu fiz a minha primeira luta, com toda aquela ansiedade, com todo aquele nervosismo, eu percebi, cara, aqui é meu lugar. Pô, e tô aqui até hoje. O mesmo amor, o mesmo empenho, o mesmo desempenho que eu tenho pelo Muay Thai há 10 anos atrás é o que eu tenho hoje. O Muay Thai até hoje me fascina, me fascinou, me fascina e vai me fascinar pro resto da vida, porque Muay Thai e eu estamos juntos sempre. E é isso. E são duas equipes muito tradicionais, né? Eu treinando no Abdiel, a gente vê, e eu acompanhando os trabalhos de vocês, a gente vê que é realmente muito parecido com a Tailândia, que vocês conseguiram trazer o tradicional de lá, no aquecimento, no clinch, em tudo. Eu fico tipo, gente, a gente não tá lá, mas tá treinando aqui. E uma coisa muito legal que o Abdiel sempre fala nos treinos é que o Muay Thai vai muito além de uma luta, né? Uma arte. Você aprende muito mais só que lutar ou subir lá no ringue pra bater em alguém. Você aprende a ter respeito, a ter honra. O Muay Thai, eu vejo muito... Isso eu aprendo muito com o meu empresário também. A questão de ser um samurai. Você ter a honra, você respeitar o seu adversário. Tá falando errado? Respeitar o seu adversário. Então, eu vejo muito isso em vocês. E é isso. Como é que estamos aí, meu empresário? Cara, tá legal. Tô acompanhando aqui. As cobras tomou de conta. É um covil total. É um covil total. Pessoal aqui já mandando boa noite. Já as perguntas vão começar a chegar. Tem gente até pedindo pra participar na live no Instagram. Falei, calma, gente. Tem espaço pra todo mundo. Muito legal essa ideia de transmitir pelo Instagram também. Muito show. Galera, aí eu já tenho uma pergunta. Aqui pra essa galera que tá na mesa. A gente tem aqui o Abdiel, um cara tradicional, um cara que já luta também. A Naja, que além de botar os meninos pra lutar, luta também. Já tem os seus próprios campeonatos. E eu quero perguntar pra vocês o que diferencia um bom mestre de Muay Thai de um mestre de Muay Thai e de um charlatão no Muay Thai. A pergunta tranquila, né? Suave. Como diria o Júlio, né? Suave, né? A meu ver, assim, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto muito mais de prática do que de teoria, né? E eu acho que essa é uma das coisas principais para você poder definir um charlatão de um treinador de verdade, né? De um mestre de Muay Thai. Eu acho que ser mestre de Muay Thai vai muito além de você falar que você é um mestre, de você expor isso. Eu sempre falo que quando eu preciso dizer que eu sou um mestre, alguma coisa já está errada. Porque as pessoas, elas reconhecem quem é, eles reconhecem quem trabalha sério, eles reconhecem quem faz o trabalho acontecer. E como a Pietra falou, as pessoas conhecem quando é tradicional ou não é tradicional, sim, quando a pessoa realmente está buscando trazer o máximo possível de informações para que a gente possa trabalhar o Muay Thai na sua raiz, né? Que foi uma das coisas que eu mais me apaixonei pelo Muay Thai. E eu acho que você ser um mestre é você viver de atitude, né? Não de você ficar falando, de você ficar cobrando. Eu, por exemplo, eu sou muito mais prática. Então, eu prefiro mostrar para os meus alunos, eu fazer, e aí eles seguem. Então, assim, eu acho que quando você é um bom mestre, as pessoas, elas te seguem pelo que você mostra ali nas atitudes, né? É uma referência. Eu acho que os charlatões aí que a gente tem hoje, eles têm muita fala, né? Eles falam muito bem. Mas o problema não está nem tanto nos charlatões, né? A meu ver, está mais nas pessoas que não buscam informação, porque a gente tem um mundo hoje que as informações estão aí estampadas para todo mundo ver. Hoje a gente tem um podcast que na minha época isso aqui era uma coisa assim, nem sonhava em estar participando, né? Então, a pessoa só é enganada se ela quiser, se ela não procurar essa informação. Então, o charlatão está aí para quem gosta de ser enganado, né? E quem gosta de atitude, ela vai lá, você vai num treino do Abdiel, por exemplo,
você viu no treino, na prática, que é um treino tradicional, que é um treino de Muay Thai. E se você vai em outro e você percebe a diferença, então você já consegue assimilar a informação, quem é e quem não é. Top. E você, Abdiel? Eu acho que o mestre, né, é aquele que sempre busca conhecimento, busca passar a verdadeira arte marcial, o verdadeiro esporte pro atleta, né? Não é aquele professor que está interessado somente em a quantidade de alunos, em várias mensalidades, dinheiro entrando à torta e à direita, né? Não que seja ruim, é claro que você trabalha, você precisa sustentar, você precisa sobreviver, você precisa de grana. A gente não vive sem grana, né? Essa é a verdade, né? Mas eu acho que é mais do que somente grana. Eu acho que a gente, como professor, a gente tem que plantar essas sementes, porque a gente não está fazendo só lutadores, atletas, a gente está fazendo artistas marciais e cidadãos também, para o hoje e para o futuro. Então a gente acaba que a gente prega muito, a gente tem que vivenciar. Eu sempre falo que sempre um bom mestre é aquele que tem aquela intimidade como se fosse um pai para o aluno. Aquele professor, ele é professor. Mas agora professor mestre, né, que é como se fosse pai, pô, a Nádia é um grande exemplo disso, que ela tem milhões de filhos. Todo mundo chama ela de mãe. Quando eu conheci ela, eu não sabia quem era a filha dela e quem não era, porque todo mundo chamava ela de mãe, eu pensava que era mãe mesmo, né? Então, essa é a prova, é a verdadeira mestra, né? É aquele que cuida dos seus alunos como se fossem filhos. É isso. Eu vejo muito isso em você, principalmente, e o que o Abdiel falou é muito certo. Cara, sempre quando eu vejo na internet... Igual, eu tive exemplo, eu tava conversando com a Emily um dia desse, da M2L. Ela falou que, inclusive, vai treinar com você. Ela, ai, mas a Nádia é maravilhosa. Eu sou super amiga das filhas dela. Eu falei, mas não tem esse tanto de filho assim. Aí ela, a Pitbull. Aí ela foi falando os nomes, eu falei, caraca, ela tem muito filho, né? Aí depois eu fui descobrir que eram seus alunos. E sobre o que vocês falaram, realmente o mestre, ele molda o ser humano em si, né? Porque tudo que você aprende dentro do seu CT de treinamento, você leva lá pra fora. Questão de respeito, questão de honra, questão de disciplina. E vocês realmente se tornam referências, né? Isso é fenomenal. Diga aí, meu empresário. É isso mesmo. É utilizar o poder da palavra, né? O poder do comportamento, para você ditar as próximas gerações. A luta, ela tem esse poder, né? A luta, ela foca a pessoa em comportamentos, em tipos de pensamentos, em tipos de emoções que muitas vezes são muito mais benéficos que a balada, que só a rede social, ou então que só o dia a dia, né? E quando você tem uma academia, você não só tem uma academia para ganhar dinheiro do teu aluno, você está construindo um ambiente de crescimento para aquelas pessoas que estão ali. Então a responsabilidade social de um mestre é muito grande. Vamos aproveitar então, mandar um alô para alguns mestres que já vieram aqui, legal, né? Falar do Agnaldo. Cara, Agnaldo tá fazendo um trabalho legal, top com a Pietra. E Agnaldo, Palmeiras no coração, hein? O corintiano morre! Cara, Agnaldo é um cara sensacional, Aqui, ó. velho. Ô, flamenguista! Pra quem não conhece o trabalho do Agnaldo no box, conheçam, porque o cara é diferente. Manda um alô também pro Xambinho, que mandou mensagem aqui agora. Mandou falando aqui, muito bom. É nóis, cabeção. E mandar também pro Mestre Toco. Agradecer aqui ao vivo ao Mestre Toco. Ele que... pelo carinho que ele teve com a Pietra, com relação ao Compete. Cara, muito obrigado a você, muito obrigado a Adriana, tá? Então, as portas que você abriu e o carinho que você teve com ela, com certeza a gente vai guardar no fundo do coração e a gente honra muito as pessoas que honram a gente. Então, muito obrigado. E é isso. Inclusive, foi o Toco que me passou o seu contato, aí ele... Chama minha filha! Ele fala filha também, né? Aí o contato tava escrito assim, filha do coração. Aí eu falei, entendi! Ele que me passou o seu contato, quero até agradecer por isso também. E outras perguntas. Abdiel, você falou, e isso pode até ser pros dois, porque enquanto você é o pai, ela é a mãe dos atletas. Vamos lá o casamento. Não. Falando em casamento, a Piccolo tá participando aqui, ó. Muay Thai pra lutar, Muay Thai pra aprender. Um mestre tem algo a dominar, é a arte de ensinar. Muito top, hein? Bravo. Fala aí, Júlio. Alguma coisa? Alguma coisa.
Também estão rolando aqui, Sabrina Sucuri, falando uma mãe. Cara, já colocou aqui uma mãe no coração. Não é mais uma cobra, não. Só vai aparecer cobra aí hoje. Rapaz, você tá doido. Como que vocês... Porque eu vejo vocês com um papel muito importante, enquanto eu falando agora, enquanto atleta. Porque vocês muitas vezes motivam a gente, vocês cobram a gente, vocês têm que ser bravos, vocês têm que ser, às vezes, sentimentais, motivacionais, até em cima do ringue ou em treinamento. Como que vocês conseguem lidar com tudo isso para não passar todas essas informações pro atleta? Porque eu sei que, enquanto você, professor ou pessoa, você pensa 1000 coisas. Mas vocês não passam isso pra gente. Vocês passam o que vocês precisam naquele momento. Como que vocês fazem isso? Isso me deixa muito intrigada. O pessoal não entende a cabeça do professor, né? Se a gente for compartilhar, se abrir assim, contar 50%, 70% do que passa na nossa cabeça, vai deixar os atletas com a mente a milhão também, né? E geralmente, se tratando assim em preparação para a competição, ele já tem os demônios dele já, que já tá atribulando a cabeça dele já, né? Cada um tem os seus. Então, o que ele vai agregar, ele sabendo desses problemas que tem? Então, nosso papel realmente como se fosse dar mesmo a vida pelo atleta, porque a gente está mais preocupado não com a nossa saúde mental mesmo, tanto. E mais sim com a do atleta, porque a gente sabe que é nossa responsabilidade. O que ele fizer lá no ringue, vai ser consequência de um trabalho que a gente fez. Então, aí é onde volta aquela questão do bom mestre, né? Aquele bom mestre também, um item que pode separar de um bom mestre, de um mestre, de um professor, é quando o mestre ele sente a tristeza do aluno. Agora, tem professores que não vai se importar muito com o resultado da luta. Às vezes fica um pouquinho feliz, mas também se o atleta perder também, não foi eu que perdi, não foi eu que treinei pra caramba, não foi eu que depositei todas as minhas esperanças nessa competição. Então, existe muito isso. Então, a gente acaba se responsabilizando um pouco pelos atos dos nossos atletas. Então, por isso a gente acaba não compartilhando muito com essas nossas tristezas, né, com esses nossos momentos mais fracos com o atleta, porque senão pode deixar ele mais fraco mentalmente, emocionalmente, sabe? Isso pode abalar um pouco no momento da luta, da preparação e da luta. Top. E você, Nádia? Eu particularmente, assim, eu procuro ser muito prática, né? Eu sou uma treinadora mais, assim, eu vim de uma época do Vale Tudo, não existia nem o UFC, né? Então, assim, eu sou mais old school, né? E não tinha muito esse negócio de você ficar mascarando muitas coisas, né? Hoje eu sei que as coisas evoluíram e algumas coisas também tiveram que ser adaptadas, né? Mas eu trabalho muito com a clareza com os meus atletas. E uma das coisas que eu gosto muito é de sempre estar conversando com eles. Uhum. Então, assim, eu não exponho totalmente as minhas preocupações, como a Abdiel falou, né? Porque tem coisas que ele já está preocupado, ele já está com medo, ele já está com receio. Às vezes ele acha que o outro atleta que a gente colocou para lutar com ele é muito superior. Então, ele fica com um monte de preocupações. E naquele momento eu procuro não trazer mais preocupações para essa preparação. Mas eu também trabalho muito com a realidade, com quais são as dificuldades que esse atleta vai enfrentar, quais são os pontos fortes, os pontos fracos. E eu acho que o mais importante dessa relação de treinador e atleta é você conhecer o seu atleta. Uhum. Porque eu acho que tem muito professor que se intitula treinador, mas que ele não tem essa preocupação realmente de o que isso vai acarretar na vida do atleta, né? Perder, ganhar, ir para um evento, participar de alguma coisa. E eu acho que quando você conhece seu atleta, você sabe o perfil dele, o que ele pode enfrentar, o que ele não pode enfrentar, como ele vai lidar com a derrota ou com a vitória e como que isso vai influenciar lá na frente. Então, é você ter uma relação mesmo de confiança, porque não é só eu que tenho que confiar no meu atleta, né? O atleta confia no treinador, assim, cegamente. Se eu falar pula, ele vai pular. E fala assim, se meu treinador tá dizendo, ele vai. Mas eu tenho que confiar que o meu atleta ele também tem um potencial, ou entender que ele não tem para aquele momento e que não tá na hora dele alçar alguns voos, né? E a gente ter aquela coragem de virar pro atleta e falar, você não vai nesse, né? Porque às vezes o atleta quer de todo custo, fala assim, mas eu quero, eu tô pronto, e você tem que falar assim, não é agora. Né? E ele entender essa parte também. Então, acho que vai muito na relação de confiança e do que a gente está falando, né? De ser pai ou de ser mãe. É quando você confia e mesmo que você ache que você não gostou da resposta, você deixa na mão dele, né?
Olha, inclusive, se você é mãe, acabou de chegar um pai aqui, viu? Ó, Nádia é uma filha que Deus colocou na minha vida, Esse é viu? o Toco. Faz um excelente trabalho dentro de Brasília e coloquei, ó, Nádia, te amo, filha linda. Olha que top, hein? Também te amo, Toco. Aí, novamente, a gente É acabou dele, de falar né? de você aqui, Toco. Muito obrigado pelo carinho que você teve com a Pietra, tá? Pode ter certeza que quando você precisar, conta com a gente que a gente tá aqui. Ó, estão falando que o Júlio tá muito quieto aí. Então, Júlio, levanta daí. Vamos escutar a Sarinha aí, vai. Obrigado. Tudo que ele tá A vendo. gente vai fazer uma entrevista A participação que ele especial com o queria. Júlio. Eu não quero, não. Melhorou. Seja bem-vindo. Obrigada. Quando eu vi Naja e Najinha. Aí eu falei, então essa é a filha de verdade. Foi assim que eu descobri. Filha de sangue, porque todas são de verdade. Perdão. Falei errado. Essa é a filha de sangue. Eu vi uma foto de vocês que vocês lutaram no mesmo campeonato, né? Eu achei muito bonito, muito forte aquela foto. Parabéns, inclusive. Agora falando com vocês, especificamente. Como é que você lida com a sua mãe? Porque eu sei que, ao mesmo tempo que ela é sua mãe, ela é sua treinadora, né? Você consegue separar? Assim, no início era meio difícil, né? Porque eu era bem pequenininha. Então, tipo, sempre foi muito difícil separar isso. Porque, querendo ou não, a gente tem que separar, né? Principalmente quando eu comecei a ser atleta e ir pra essa área de competição, a gente tem que saber separar as coisas, né? Tanto ela quanto eu. E eu acho que além de saber separar, tipo, minha relação com ela, também tem a pressão das pessoas de fora, né? Porque por ser filha da treinadora, a galera sempre espera que eu vá ser perfeita, que eu vá sempre Seja ganhar, melhor. que eu vá sempre saber de tudo, né? E aí sempre foi muito difícil pra mim conseguir separar essas coisas, né? Mas, tipo, hoje em dia, depois de muito tempo, eu consigo separar um pouco melhor. Que top. Eu vi que, inclusive, você já colocou ela pra ser corner de alguns atletas, né? Eu acompanho o teu trabalho. E como é que é estar lá em cima? Agora falando como corner, não como atleta. Como é que é você sendo, tipo assim, porque você não é adulta como eles, né? Como é que é subir lá e ter que fazer o que fazem por você, por outras pessoas? Assim, é meio difícil porque, igual eles estavam falando, a gente tem que tentar entender o atleta, né? Então, como eu sempre tive na cabeça do atleta, é meio difícil você tentar mudar a posição ali, né? Mas, tipo, Ai, como é que eu vou explicar? Tipo assim, é muito legal porque, como eu sou filha da minha mãe, eu sempre tive muita proximidade com os atletas, né? Então, quando eu vou subir como corner, eu já conheço um pouco de cada um, eu já sei mais ou menos o que cada um precisa, o que cada um gosta de fazer lá em cima. Então, eu acho que essa parte de conhecer o jogo de cada um e conseguir ter essa proximidade, eu acho que ajuda bastante, né? A Sucuri já tá falando aqui, minha corner. Aí, rapaz, tá doido. É atleta e corner, tá? Respeita. Agora... O pessoal tá perguntando aqui, Pietra, quais os planos pra esse ano, né? Que na verdade por esse ano que chega. Do ano que vem, mas é 2025, né? O pessoal tá querendo saber, muitos eventos de Muay Thai, quais são os planos. Eu acho que a pergunta vai pra todo mundo aí, hein? O que vocês vão fazer em 2025? Porque Brasília vai estar lotada de campeonato, né? Brasil, México, Itália, Tailândia. É mundial pra tudo que é lado. No nosso caso, assim, como o Evandro comentou, né, com ele, eu tenho um projeto social, né, que meu foco maior nem é tanto a equipe Naja Team, né? A equipe Naja Team, hoje eu divido meu trabalho em duas partes. Uma que é a galera que é menor de idade e uma que é mais o pessoal que é maior de idade, né? Que faz parte da equipe da Naja, né? E o nosso projeto social, que é o que a galera mais tem... que tem mais competidor, a gente tem aí a Copa Naja, tem o Calangos, né? Que vai ser seletiva para alguns eventos também. Nós temos aí sem problema. Nós temos aí também o Pan-Americano, né? Que vai ser no México, que a gente está correndo atrás para poder também estar lá. Então tem o Mundial da Itália também, que a gente também está se preparando. Né? Então tem muita competição boa aí que já está no calendário, né? Arena Javier de Goiânia. Então, fora do Muay Thai, nós também participamos de eventos de kickbox. Então a gente tem Fight Community, né? 4 edições de Fight Community, fora algumas outras edições que a gente participa fora de Brasília também, né? Então, assim, a gente tem um calendário bem extenso já pro ano que vem aí. E é isso, no meu caso, né? E você, Abidiel? Pô, eu sei que vai ter evento pra caramba, velho, ano que vem. Ano que vem eu acho que Brasília vai pegar fogo no quesito esporte de combate. Porque tá começando a surgir grandes campeonatos de boxe.
kickbox o Fight Community está se consolidando cada vez mais. Eu acho que vai subindo bem mais o nível com a entrada do Muay Thai. Os eventos da federação, Calango Station, os eventos regionais aqui, né? Copanaja, e entre outros que sempre surge, sempre vem alguém comentando que tem projeto de começar a promover evento também, né? Então, até então, eu ainda não tenho nenhum campeonato firmado, mas um dos nossos lemas a gente não se prepara para a gente lutar, a gente vive preparado. Então, a gente treina como que se fosse ter um campeonato amanhã, porque as oportunidades às vezes aparecem uma vez só na vida. O exemplo é o próprio Júlio, que lutou no Distritai, né, o campeonato do JP. Ele não estava treinando para competir, ele estava treinando nosso habitual. Surgiu a oportunidade, ele casou a luta para ele no sábado, no domingo ele estava lutando, lutou super bem. Então, eu acho que o atleta, ele não... A preparação que ele teve para o campeonato, não é a preparação dessa temporada que ele teve. É tudo que ele vai conquistando dia por dia. Então, a gente vai estar treinando para estar sempre preparado e o campeonato que aparecer, a gente vai vir aí para papar. E você mesmo que tá lá treinando com a gente, estou muito esperançoso, né? Estou numa expectativa boa para saber como é que vai ser esse nosso trabalho, né? Como é que você vai se desempenhar nas lutas e, cara, tô na expectativa filé, viu? Que vai ser massa pra caralho. Todo meu sangue e meu suor está nessa preparação. Fique tranquilo. Certeza. Isso que o Abidiel falou é muito importante. Aguinaldo, na vez que ele veio aqui, ele inclusive falou sobre isso, é que o atleta nunca deve estar preparado só para uma competição, né? Ele tem que estar preparado para lutar quando for preciso. Tem um campeonato... Vou citar o exemplo do Aguinaldo, que a gente estava conversando sobre isso hoje. Ele lutou sábado passado. Ele lutou no Fight Community no sábado passado. E esse sábado lutou de novo. Aí ele... Eu tô lutando de semana a semana porque eu tô sempre preparado. Eu falei, rapaz, você tá doido. Tu luta todo dia. E antes da gente começar o podcast, eu vi vocês comentando que vocês vão pro México também, né? É o Pan-Americano? Isso. Que massa. E... Brasília em peso lá, hein? Você tá doido, o Brasil vai estar... Brasília em peso. E é legal falar sobre o Pan-Americano, né? O quanto também o pessoal do Compete tem sido importante, né? O pessoal tem abraçado mesmo. Renato Junqueira. Renato Junqueira. Cara, o pessoal tem de braços abertos aí, oferecendo oportunidade. Porque não é algo muito viável, né? Se você for parar pra ver... Se vai o treinador mais um atleta, você não gasta menos que 18 mil reais. Então, ainda hoje, é importante também as próprias empresas olharem de uma forma diferenciada para os atletas, né? Porque não falta material humano em Brasília, falta oportunidade de gente para botar dinheiro para o pessoal trazer para Brasília ainda mais títulos, né? Agora, falando um pouquinho sobre o seu projeto social, a gente não entrou muito em relação a isso. Conta um pouquinho pra gente como é que funciona. Inclusive, trouxe um atleta do projeto social, né? Já ele vai falar aqui pra gente. Como é que funciona? Então, esse projeto ele já existe há 20 anos, né? Nós fizemos 20 anos de projeto esse ano. Foi um projeto que eu comecei na Ceilândia, para crianças de 4 a 17 anos. E aí tem uns que vão ficando de maior dentro do projeto, aí continua com a mesma camisa, né? E é um projeto totalmente gratuito, não tem nenhum tipo de emenda, de apoio financeiro, né? De governo, nem nada. E o que acaba ajudando no projeto realmente são as ações que a gente vai fazendo, né? Vendendo rifa, vendendo alimento, e para poder ir bancando, né? Por isso que normalmente no final do ano a gente monta um calendário para o próximo ano das competições que eu costumo dizer que essas nós não podemos ficar de fora, né? Então, essas a gente vai fazendo um levantamento como o Pan-Americano, como o Mundial da Itália, né? E alguns outros eventos como o Thai Kids, que é um que a gente já colocou todo ano, a gente tem que estar lá. Então, assim, tudo isso são verbas, né? É dinheiro que tem que entrar. Então, o projeto, hoje a gente tem uma média de 40 crianças, mais ou menos, né? E funciona... Bastante gente. Já tivemos quase 100 alunos, né? Caraca! Só que eu pagava aluguel, né? Com o meu trabalho mesmo. Então, eu pagava o aluguel e o espaço não comportava mais a quantidade de crianças, né? Ele começou no Sol Nascente e hoje ele fica dentro da Vila São José, que fica ali na Vicente Pires, né? E começou, vai fazer agora 4 anos que eu trabalho com esse público ali da Vila São José. E começamos ali com 3 alunos, né? Que hoje são atletas nossos aí de ponta, que é o Cascavel, o Samuel, o Mamba, né? Que tá na live aí. E eles foram os primeiros alunos do projeto, a Sara, né? E meu outro filho, Davi Lucas.
que tem 11 anos, também faz parte do projeto. E aí o projeto foi crescendo. Quando nós vimos, já tinha estourado, tinha muito mais crianças do que eu imaginei receber. E a gente continuou trabalhando e chegou num momento que a gente acabou tendo que fazer uma seleção, que foi acabando virando natural também, né? Porque dentro dos alunos do projeto, alguns foram muito para o lado competitivo. E quando se fala de projeto, nós precisamos de visibilidade, né? Sim. Então, se a maior visibilidade de uma equipe são os atletas, né? Que vão para evento, que vai para um canto, para o outro, como agora a gente está com os atletas aqui nesse podcast, então é uma visibilidade que traz também para o projeto. E foi assim, né? Então, assim, é um projeto que, como a Abdiel falou, as crianças começaram a me chamar de mãe, foi uma coisa bem natural. Quando eu vi, já estavam chamando e hoje alguém chega assim e fala, como é o nome dela? Aí fala assim, é mãe. Meu nome não é mãe. Só para deixar claro, meu nome não é esse, mas você pode chamar se você quiser, né? E aí acaba que a gente faz esse papel mesmo, né? De mãe, mas é um projeto, já tem bastante tempo, é um projeto suado, tem hora ali que é cansativo, mas é muito gratificante também poder ver a mudança na vida das crianças aí, né? Como fazer viagem internacional, fizeram através da São luta. oportunidades, né? Todas as viagens que eles fizeram aí, as lutas, como muitas vezes eles falam assim, nossa, eu nunca imaginei que eu ia sair de Brasília. E começou indo para Goiânia, depois São Paulo, e assim foi. Então, nós já fizemos bastante viagem juntos aí. E tudo através da luta, né, e do projeto. Anjos de Luva? Que Anjos chama? de Luva. E pensar que lidar com crianças é um trabalho muito mais complicado do que se lidar com adultos, né? Porque você tá formando... Ah, Mas o que as você crianças têm um acha? coração bom, né? Olha, eu gosto muito mais das crianças. eu sou suspeita para falar, né? Porque, assim, a vantagem de lidar com criança é porque você acaba moldando essas crianças, Você né? vai formando. E você influencia. Então, criança, ela tem muito... Ela é coração, né? Muito mais coração do que razão. E essa razão você vai moldando no passar do tempo ali, com exemplo, com os ensinamentos que a gente vai passando. E os adultos, às vezes, eles já vêm com uma opinião formada, né? E nem Fica todos... questionando. e nem todos estão abertos a ser ensinado, né? Que para mim, é uma das maiores virtudes, é você ter essa humildade de você aprender com outra pessoa, né? Então, acho que as crianças, elas têm muito mais isso natural delas, de querer aprender essa sede, né? E são muito mais Humildade, né? carinhosas, né? Mas meus alunos adultos também são lindos. Então, senão, daqui a pouco eu vou perder os adultos para as crianças. O Aline Quimas falou aqui, ó, professores em projetos sociais transformam vidas ao usar o conhecimento como ferramenta para a inclusão, oportunidades em um futuro mais digno para comunidades inteiras. Inclusive, a gente teve o Mestre Perica, que também trouxe um projeto social muito bacana, né, da inclusão dos jovens autistas, né? Inclusive, essa semana eu indiquei uma pessoa para lá. Uma mãe viu a gente batendo manopla no parque, ele falou, nossa, meu filho gostou tanto, só que eu não sei onde que eu levo. Fala com esse cara aqui, que ele é especialista nisso. Então, muito show. Parabéns mais uma vez. Eu acho que são iniciativas como essa aí que fazem toda a diferença. E tá chegando muito beijo aqui. Mas sabe, a Abdiel, todo mundo manda beijo pra Abdiel. Esse Abdiel, menino! A galã do Mike. Tá chegando. 300 homens. Meus brothers. Acho que ele pagou, né? O Mestre Toco já falou que tem sim, Fight Community vai bombar em 2025. Nessa. A gente participando. Vamos lá, galera. Só mais uma perguntinha aqui, Pietro. Ó, perguntas pro Abdiel. O que é Muay... Ai, meu Deus do céu, mexi aqui no trem aqui. Deu ruim. Me ajuda aqui, camarada. Valeu, obrigado. O que é Muay Thai pra você? Qual a principal mudança que teve na sua vida após praticar? E aí já vem uma segunda pergunta, né? Como lidar com o nervosismo antes da luta? E como faz pra isso não impactar seu desempenho? Tá que chega a pergunta aqui, viu, gente? Pô, Muay Thai, pra mim, eu acho que eu nem tenho sentimento por Muay Thai, sabe? Acho que eu não amo Muay Thai, acho que eu não sou apaixonado por Muay Thai, acho que eu sou Muay Thai, sabe? Você não ama andar, você não ama beber água, você simplesmente faz. Então eu já procurei várias formas de expressar esse amor que eu tenho pelo Muay Thai, e eu acabei chegando à conclusão de que eu não tenho esse amor pelo Muay Thai, eu simplesmente sou Muay Thai. Eu acordo, durmo, e quando eu acordo e quando eu durmo, pensamento em Muay Thai 24 horas. Eu vivo pro Muay Thai e vivo para o Muay Thai. Então, o Muay Thai comigo é isso, é parte de mim.
a outra pergunta... Como lidar com o nervosismo antes de subir no ringue? Antes de subir no ringue? Luta muito, filho. Você não tem como vencer o nervosismo, não, pô. É o que vai fazer você vencer o nervosismo, é a experiência que você vai adquirir na sua carreira. É você treinando bastante, é você competindo bastante. É claro que, se você tiver em mente que você está bem treinado, que você está bem preparado, você fez um bom camp, é claro que isso vai te dar muito mais confiança do que você saber que você não treinou. Você saber que, em vez de você ter treinado, você foi pra balada, você saiu com namorada, você ficou jogando videogame. Eu jogo videogame, mas só que eu sei dividir o tempo. Então, é tipo assim, também tem outros fatores também que ajudam você a controlar o nervosismo, é você se sentir bem. Eu mesmo tenho um costume de ler a Bíblia antes da luta. É claro que a Bíblia, ela não vai trazer tudo aquilo que a gente tá procurando, mas ela vai trazer tudo aquilo que a gente precisa. É claro que eu leio na Bíblia, eu não vou fazer uma pesquisa como eu faço no Google, eu vou lutar com um lutador grande, qual a estratégia que eu tenho que usar? Lá na Bíblia, na página 34, em João, versículo 4, tá falando qual a estratégia, não. Mas nas entrelinhas, de uma forma ou de outra, ela vai falar o que você precisa ouvir. Então, sempre quando eu vou lutar, eu tenho aquele momento ali lendo a Bíblia, porque sempre conforta o meu coração e sempre faz eu me sentir bem. É isso. Que massa. Muito bom. Então, a Nádia, uma pergunta pra Nádia também, a sucuri, porque a sucuri você não faz que ela te aperta. A sucuri é danada. É a mesma pergunta? É a mesma pergunta. A sucuri falou, pergunta pra Nádia também. Braba, né? Nervosa. Então, eu sempre crio, assim, rotinas, né? Eu gosto muito de criar rotinas que a gente acaba sempre fazendo para que o atleta, ele comece a entender o processo. Eu, particularmente, como atleta, eu gostava muito de seguir um ritual certinho. Até a questão da perda de peso. Às vezes eu estava próximo do peso, eu falava, não, vou deixar ali meio quilo, 1 quilo para desidratar, porque na minha cabeça funcionava como uma rotina. Então, hoje eu também faço a mesma coisa como treinador e a gente tem nossa rotina. E uma das coisas que a gente sempre faz, todas as nossas lutas, eu faço uma oração individual com cada atleta da nossa equipe, né? Justamente porque eu falo que onde eu tô hoje, eu só tô porque Deus, ele permitiu que eu tivesse, né? Ele permitiu que eu começasse, ele permitiu que eu continuasse, ele permitiu que eu não me lesionasse a ponto de ter que parar, uma coisa que eu sempre gostei muito da luta. E eu sempre busco trazer ele para esse meio. Então, eu tenho um atleta que escuta música no fone de ouvido, e eu falo, tá nervoso? Bota uma música que te acalma, coloca no fone e fica ali do lado. Mas também acaba sendo um processo, né? Porque tem atleta que ele também não entende o que ele está sentindo, principalmente quando é a primeira luta, ele não sabe a adrenalina, como que ele vai controlar, como não vai. Ele olha o ringue, ele já se treme todo. Alguns querem desistir ali na porta. E aí, cada vez que ele luta, a gente para e pensa assim, agora isso aqui funcionou. Uhum. Aí vai para a próxima luta e insere mais alguma coisa que funciona. E é luta a luta. Então, assim, quanto mais a pessoa vai lutando, ela não perde o medo de lutar. Porque eu falo para os meninos sempre que o dia que eles perderem o medo de lutar, eles têm que desistir da luta. Porque a luta, ela tem que te dar sentimentos. E se ela não te dá mais sentimentos, é porque não tem mais sentido para você, não vale mais nada. Uhum. Eu mesmo, eu sinto medo. Eu falo para eles, vocês estão com medo? Eu também sinto medo. Eu sou treinadora, mas você acha que quando eu olho para um ringue, eu fui para o Brasileiro agora, como você falou, depois de 6 anos sem subir num ringue de Muay Thai, né? Eu lutava K1, mas não estava lutando Muay Thai. E 6 anos depois, eu estava reexperimentando de novo, né? Como era a sensação. E eu estava morrendo de medo. E boa pergunta, como foi a sensação? Eu morri de medo. Eu falei para os meninos, eu falei, por que vocês deixaram eu fazer uma coisa dessas? Né? Por que subir de novo? Por que eu fui fazer uma idiotice dessas, né? E durante a preparação dos meninos, porque eu comecei a fazer essa preparação para o brasileiro, para eles lutarem o brasileiro, né? Para que eles tivessem a oportunidade de ser ranqueados e tudo, né? E aí surgiu, e por que você não vai? Porque tem a sua categoria. Eu falei, se tiver mais terceira idade aí, é né? E aí o Mazinho, que é o nosso treinador, ele falou assim, que tem master, hein? Aí eu falei, bom, então se você arrumar uma velhinha pra lutar comigo, aí eu vou, né? E aí depois ele falou, arrumei. Aí eu falei, droga, por que eu fiz isso? Era brincadeira. Eu falei, Mazinho, por favor, olha pra mim e fala assim, Nádia, desiste, você não tem potencial pra isso mais não, vai cuidar dos meninos. Ele falou, nunca vou falar isso, porque você tem. Aí eu falei, então agora a responsabilidade é dobrada, porque eu treinava com os meus atletas, né? Então eu fazia o treino deles durante a semana e automaticamente falei, então tá bom, vocês me cobraram pra lutar,
Agora aguenta a Naja atleta, porque a Naja treinadora é chata, mas a atleta é pior, é insuportável, porque eu tô estressada, eu tô, né, com raiva porque eu tô perdendo peso, eu tive que perder 11 quilos para fazer essa luta. E depois dos 40, já não é mais a mesma coisa, né? Então, assim, eu falei, agora vocês aguentam. Então, eu entrava no sparring com eles mais pesado, eu fazia os treinos, falava, agora você vai puxar parador pra mim. Ah, mas eu não sei, agora se vira, porque eu tenho que fazer pra você, você vai fazer pra mim. E nos treinos com o Mazinho era muito mais intenso. Então, eu falava, nossa, passou muitas vezes na minha cabeça, por que eu tô fazendo isso aqui? Né? Mas uma das coisas mais importantes pra mim no brasileiro era o fato de eu estar lutando com a minha filha no mesmo evento. Né? Então, assim, eu ter uma filha que luta, e ela luta porque ela gosta de lutar, eu sempre deixei claro, você tem que fazer porque você ama, não porque eu amo, isso é pra mim, a minha vida, não é a sua, mas ela gosta muito, então eu falei assim, então essa vai ser a primeira oportunidade que eu vou ter de dividirmos o mesmo ringue, de dividirmos as mesmas sensações, e talvez eu não tenha de novo, né, e aí eu falei pra ela, e você vai estar no meu corner. Então, eu sempre estive no seu corner. Então, imagina você fazer o corner da sua mãe. Eu falei, deve ser muito legal, né? E pra mim, ter minha filha no meu corner, eu falei, nossa, foi uma realização, né? Então, mas o medo, eu falei assim, eu tô tremendo, tô com medo. Caí lá no dia do ginásio lá, acabei quebrando a mão de manhã. E aí eu já fiquei, nossa senhora, eu machuquei a mão e agora? Então, assim, foi muitas coisas naquele dia, muitos sentimentos, assim. Eu falei, mas eu não vou parar porque eu quebrei a mão, porque meu objetivo era o Pan-Americano e Mundial. Eu falei, então eu vou sem mão, com o que tiver, vou lutar de todo jeito. E acaba ensinando outras coisas pra eles, né? Que eu falei, agora nunca mais vocês podem virar pra mim e falar assim, tô cansado, tô com isso, tô com aquilo, porque vocês me viram lutando assim. Então, agora eles o exemplo, aumentou a responsabilidade deles, né? E eu acho que outra coisa, assim, também a gente tentar, durante as lutas, você ir se conhecendo, né? Tipo, tanto na perca de peso, pra você saber se você perde peso rápido, se você não perde, se você prefere perder a dieta, se você prefere deixar um pouco pra desidratação. Tanto na hora da luta também, né? Tipo, cada pessoa prefere, às vezes, ficar mais quietinho no canto, outra pessoa prefere ficar ouvindo música. Eu, por exemplo, eu gosto muito de ficar assistindo as lutas. Tem outras pessoas que não gostam de assistir a luta porque vai ficar mais nervosa, né? Então, você ir se conhecendo pra saber o que te deixa mais calma, né? Como foi estar no corner da sua mãe? Aí foi muito bom, né? Foi uma experiência única, porque eu nunca esperei que eu fosse estar no corner dela, né? Então, quando chegou lá na hora, ela falou, Sara, você quer ficar no meu corner? Aí eu nem tinha levado calça, não tinha levado tênis, não tinha levado nada. Ela falou, não, você pega a minha roupa ali e tal. Aí eu, tipo, fui muito feliz, né? Porque é uma realização muito grande, porque ela sempre esteve no meu corner e eu sempre vi ela nesse papel pra mim, né? Então, poder realizar esse papel e poder estar ali com ela, ajudar ela na hora da luta, fazer a oração que ela sempre fazia comigo, eu poder fazer com ela, colocar o moncão na cabeça dela. Todo esse simbolismo, né, foi muito grande pra mim, foi uma coisa muito importante. Que massa, forte, né? Fala aí, meu empresário. Ah, é brabo, viu? Tô perguntando aqui o seguinte, hein? Qual que é a importância dos treinadores terem noções de arbitragem? Noções de arbitragem. Boa pergunta, viu? Excelente. Poxa, a competição no Muay Thai é muito enigmática, né? Porque é muito interpretativo. Então, não é sobre o quanto você faz, mas sim como você faz. Não está muito atrelado à quantidade, mas sim o objetivo, a machucar. Mas também os pilares do Muay Thai, que é o quê? É a força, a postura e o equilíbrio, né? Mas só que não pode estar um acima do outro. Se o cara for totalmente forte, mas, por outro lado, erra golpe, por outro lado, é desposturado, por outro lado, leva golpe também, isso não vai ser o suficiente. Se ele for totalmente posturado, luta aquela coisa mais bonita do mundo, totalmente posturado, mas tá tomando um pau, a postura não vai sobressair sobre a força. Então, o treinador ele tem que ter aquele entendimento, aquele olhar clínico sobre o que se pontua no Muay Thai. É porque o pessoal julga como um todo, né? Pô, lutar, resume, Muay Thai é força, bate nele lá, machuca ele o máximo que você puder. Mas, e como é que você vai machucar? O outro manteve a postura, você cometeu falta, você não cometeu falta, você encaixou os melhores golpes, você pensa que você machucou, mas você não machucou. Então, o professor ele tem que ter esse entendimento sobre as regras, porque a gente tem que saber até como se machucar. O principal no Muay Thai é machucar, mas também e como você vai machucar. Claro que você vai machucar, você não vai lutar, você não vai alisar o seu adversário. Isso é claro, pô, que você vai machucar. Mas a questão é como você vai machucar. Isso o treinador ele tem que estar afiado para poder estar ensinando para o atleta e durante a luta ele sabendo o que o atleta está errando, o que o atleta precisa melhorar. E se o atleta já ganhou a luta, o que o atleta precisa fazer para não colocar mais sua integridade física em risco e para já se preparar já para os próximos combates.
E eu acho também que quando você tem o conhecimento, você não questiona quando você sabe que você está falhando e você questiona quando você sabe que há um erro de arbitragem, né? Que, infelizmente, muitas vezes o atleta ele é prejudicado por um erro de arbitragem. Se você não tem esse conhecimento, você não tem como questionar, você não tem como se impor, você não tem como brigar pelo atleta e também você não tem como ficar quieto se você sabe que seu atleta perdeu. Então, hoje eu arbitro lutas de Muay Thai, de MMA, de kickbox e eu sempre estudo muito a questão das regras, eu faço os cursos porque eu gosto de passar para os atletas para eles também terem essa noção das regras, porque quando ele conhece as regras, ele sabe onde ele está falhando e onde ele não está. E tem atleta que ele chega numa maturidade, teve até uma luta do Júlio na Copa Naja com o Riquelme, que depois meus alunos, como a gente fala muito de arbitragem, eles falaram assim, mas por que no quinto round eles pararam? Eles ficaram ali rodando e não estavam lutando. Falei, porque eles sabem quem ganhou e quem perdeu. Então, quando você tem uma noção de regras, ele já sabia. Não adianta, aqui só um nocaute, eu não vou nocautear esse cara. E o outro já sabe, não adianta mais eu me machucar, tô lutando com alguém que é parceiro, por mais que seja ali em cima do ringue, você tá dividindo uma luta, mas vocês estão dividindo o mesmo sonho, então você não vai desrespeitar o atleta. Mas essa maturidade você só tem quando você tem o conhecimento. Sim. Então, os dois atletas, eles tinham tanto conhecimento de regras, de arbitragem, de como estava a luta, até passado pelo treinador também, porque o treinador vira e fala assim, esse round você tá levando, mas tá perdendo isso aqui. Então, a gente vai pontuando ali round a round, e o atleta ele vai ter nessa noção. Então, eles sabiam tanto que eles não precisavam se expor mais. E por questão de conhecimento. Então, acho que quando você tem o conhecimento, você se liberta de muita coisa. E uma coisa que você falou, que uma vez eu fui num evento, era de Muay Thai. Nem era aqui em Brasília. Tava acontecendo uma disputa de cinturão. E aí era visível que a outra menina tinha ganhado. Aí o mestre dela ficou todo nervoso, mas vocês têm que olhar, e tem que olhar. E o fato de você saber sobre a arbitragem... Não era aqui em Brasília? Não era aqui em Brasília, não. O fato de você saber de arbitragem, até na hora de você for falar com quem tá vendo a luta, né? Porque se você chegar lá querendo brigar e não vai adiantar nada. Ele vai falar, tá bom, você perdeu e é isso aí, tá tudo bem. Mas se você chega lá, você fala direitinho, você fala como um árbitro fala, aí eles vão te escutar. É, muito top isso. Diga aí, meu empresário. Eu tô querendo saber do Eric. Entra aí! E as fãs dele também devem estar querendo saber. Esse menino é tipo o Júlio e o Abdiel. É o modelo dos anjos de luva. Agora vamos falar sobre os anjos de luva. Você como atleta, como é que estar representando esse projeto tão maravilhoso que foi citado pela Naja? Assim, é uma experiência única, né? Porque, tipo assim, você tá lá na maior ansiedade e tudo, e você fala, caramba, eu tô representando aqui minha cidade, minha casa, minha família. É isso. É isso. Júlio 2. E é isso, tá tudo bem. Ele lutou no mesmo momento que vocês, não foi? Lutou. Ele lutou no Brasileiro também. E lutou também no Mundial que nós participamos de kickbox, que foi pra Argentina. Ele foi campeão, tanto campeão mundial quanto campeão brasileiro. Como é que foi essa luta do Mundial? Conta aí. Ah, sim, a gente tava lá, né? Aí eu ainda tava... A gente não sabia que ia ter pesagem. Aí eu e o Luiz, a gente tava lá falando, caramba, velho, tô 1 quilo acima. Aí eu e ele falando, velho, vamos ficar esse tempo aqui tentando perder algumas gramas, alguma coisa. Aí, no dia que a gente chegou lá, a gente tava todo morto lá, que a gente fez a sauna lá dentro do banheiro e tudo. Quando a gente chegou lá, a gente tava... Aí, depois eles falaram que não ia ter pesagem. Aí ele falou, mas, velho, agora é assim, agora vamos ter que ir. Aí, sim, o coração tava 1000, tudo lá, e a gente falou, agora é que ganhar e representar. Que massa, e ele ganhou mesmo. Ganhou. Né? Rapaz, o menino é bravo. Você tem quantos anos? 13. Tá doido? 13 anos, 13 anos. Quantidade, tá? Olha, Júlio, já ele tá te batendo. Quase na mesma categoria já. E, Naja, agora você como treinadora dele, perdão. Como é que foi essa preparação dessa luta? Falar do projeto sem falar muito do Eric é muito difícil, né? Tanto que eu escolhi ele para representar o projeto, porque o Eric, ele tá comigo há 4 anos. Então, ele chegou novinho, pequenininho, 9 anos. E ele era um amante, assim como a Abdiel, ele era um amante dos filmes, né? E ele sabia fazer muitas coisas por vídeo, porque ele assistia muito, era muito viciado. E aí, quando ele veio, ele foi aquele menino que a gente fala assim, tem pessoas que têm talento e tem pessoas que são esforçadas, né?
E tem pessoas que nasceram pro negócio. Foi feito para aquilo. Então, como a Abdiel falou lá, assim, eu nasci pro Muay Thai, eu só não sabia ainda. Ele tinha nascido pra luta, mas ele ainda não sabia. E ele já veio um menino que parecia que já veio pronto. Eu só tinha que ir lapidando, né? E ele luta MMA, ele luta kickbox, ele luta Muay Thai. Então, não é um menino difícil de você fazer uma preparação, porque ele é extremamente disciplinado. E ele não falta treino, ele tem uma obediência muito grande, assim. Ele, às vezes, a mãe dele fala, ele obedece mais você do que eu, então fala com ele aí. E aí eu chego, dou uma conversada com ele mais enérgica, assim. E a preparação já era uma coisa que a gente já fazia, porque a gente compete muito, né? Assim, eu gosto muito que eles estejam sempre em competições, para eles estarem sempre quentes ali, né? E para esse, especificamente, nós fizemos o calendário no final do ano passado. E aí essa foi uma das coisas que nós falamos, esta nós não podemos ficar de fora. E nós tínhamos uma seletiva em maio, lá em Natal, e eu falei, esta seletiva é o que vai dizer se você vai pra Argentina ou não, porque o resto a gente vai correr ali na fé e vai conseguir o dinheiro. E a gente conseguiu, né? Conseguiu chegar lá na Argentina, então a gente estava fazendo uma preparação intensa, e o brasileiro já era 2 semanas depois, então assim, ele já estava bem ativo, e já era uma pessoa que eu já falava assim, esses aqui eu já tenho certeza de medalha. Então assim, eu já tinha certeza que ele ia conseguir ser campeão. A Sara, o Luiz também, que foi campeão nas 3 modalidades que ele competiu. Então assim, a gente já estava preparado para isso, né? E logo em seguida ele foi para o brasileiro também, e era a mesma coisa, assim, sempre quando fala do Eric, eu tenho certeza que, no mínimo, se ele não vencer, ele vai fazer uma das melhores lutas que aquele evento tiver, porque ele tem muita vontade de fazer, né? E representar as pessoas. Ele leva isso muito a sério. É guerra, né? Você não tá levando só seu nome, você tá levando o projeto inteiro. Tá representando todo mundo lá. Diga aí, meu empresário, como é que estamos? Tá bombando aqui, viu? Só chegando aqui novamente, o pessoal mandando pergunta, mandando a ver. Mas eu tô querendo saber desse tanto de medalha aí, esse tanto de troféu. Conta aí um pouquinho sobre cada um deles aí, como é que foi a experiência. Quer falar, Eric? Esse troféu aqui, a Godzilla Fight, ele é importante pra mim. Fala pertinho do microfone aí, Eric. Porque assim, ela já tinha falado que eu poderia fazer uma luta de MMA e eu tava inseguro. Aí eu tava falando, véi, será que eu vou fazer isso bonito? Aí ela casou a minha luta. Na noite eu tava ansioso, eu não parava de falar com os meninos, falava, véi, tem que fazer isso aqui de melhor. Aí fomos lá, e lutou eu e mais 2 meus colegas, né? Aí a minha foi a primeira luta de MMA. Aí assim, eu achei minha luta muito bonita. Aí eu ganhei, e é isso. Que massa! Oh, ele tem 13 anos, né? Tem 13 anos. Rapaz, eu ainda tô chocada com a tua idade. Ele já entrou no projeto falando muito que ele queria lutar MMA, né? Tipo assim, ele tinha um foco de lutar MMA. Então, como eu vim de muitas modalidades, eu sou preta de 4 modalidades, né? Que legal, então, quais são elas? Jiu-jitsu, kickbox, muay thai e karatê. Caramba! Então, assim, eu falo para eles, eu consigo te preparar para você experimentar. Mas, por exemplo, hoje eu foco em ser especialista em Muay Thai. Eu faço kickbox porque o kickbox para o projeto social, ele acaba abrindo portas para viagens, para experiências, né? Visibilidade. Não se machuca tanto, né? Então, eles conseguem fazer muito mais lutas durante o ano. Então, eu deixo essas 2 portas abertas, e depois que eu comecei a conviver mais com o treinador Toco, eu comecei a me apaixonar mais também pelo kickbox, né? Pelo que ele representa, e trabalhar nessa área. E eu falei para ele, você vai experimentar tudo. Você quer lutar tudo? Então, beleza, eu vou te colocar para você experimentar. Pode ser que você chegue lá e fale, não é isso que eu quero, eu realmente quero Muay Thai. Como muitos acabam falando assim, não, prefiro Muay Thai. E aí a gente continua naquele caminho. E se você gostar e falar assim, eu realmente gosto muito de MMA, não quero mais os outros, aí eu vou te encaminhar para alguém que seja especialista. Que legal. Porque eu não gosto do professor que acha que sabe tudo e faz tudo ao mesmo tempo, porque no final das contas ele acaba se perdendo um pouco, né? O tudólogo. Eu acho que ele se perde, e ele perde o atleta no meio do caminho, porque ele quer prender o atleta para ele. Né? Eu falo, então, quando chegar, beleza, você quer lutar MMA? Então experimenta. E aí ele fez essa preparação, a gente fez a preparação para ele poder lutar. O Cascavel também é um aluno que também luta MMA. E eles foram lá, ele lutou, fez a luta, foi linda, foi uma luta muito boa, que já era com um rapazinho que já fazia MMA e boxe, e ele conseguiu ganhar. Mas o coração dele ainda tá no Muay Thai, ainda não foi pro MMA, não. Agora eu quero saber qual é o nome da cobra dele. Todo mundo tem uma cobra. Ele é o Cobrinha. Cobrinha, coisa boa. O Cobrinha acompanha ele desde que ele era pequenininho, né? Então ele virou Cobrinha porque ele era muito pequenininho, era um dos menores. E hoje ele é um dos maiores na idade dele, ele passou todo mundo. Até eu, já tá maior do que ele. Toma fermento. Tá virando cobrão. Agora tem que arrumar outro apelido, né?
E o restante aí das medalhas, dos troféus? Aqui a gente tem medalha do brasileiro, né, que a gente foi para Cuiabá, do Mundial, que são essas aqui, que são as do Mundial de Kickbox, que foi o que foi na Argentina, que foi o nosso auge esse ano, né? As competições mais importantes que nós tivemos, a competição mais importante que nós tivemos, justamente por tudo que ela representa em termos financeiros, psicológicos e tudo, né? Porque foi uma viagem, como você citou no começo ali, uma viagem internacional, ela é extremamente cara, né? Porque todas as cotações são em dólar. Então, a inscrição, dólar. Filiação internacional, dólar. Uniforme, dólar. Então, quando a gente ia olhando, cada vez que a gente olhava, a gente falava mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. E passagens. Então, assim, foi uma que a gente teve que... Eu falei, eu tenho certeza que nós vamos. Então, agora é orar, botar na mão de Deus e fazer a nossa parte, que é fazer a ação, né? E vender, e correr atrás dos amigos, dos alunos, que são os alunos da Naja Team, que me ajudam pra caramba mesmo, assim. Sempre quando eu tô lá, eu falo, cara, depois que eu comecei a trabalhar em projeto social, eu virei mendiga. Porque toda vez... galera, ó, de novo, tem essa rifa, tem isso aqui, e a galera vai comprando a ideia justamente porque eles convivem com os meninos do projeto, então eles acabam acreditando no sonho dos meninos, né? Então, assim, essa aqui foi a do Mundial, que eles participaram, né, das 3 modalidades. Aqui tem a da Sara, tem do Eric também, a do brasileiro. Esse aqui foi o último prêmio que eles receberam aí de destaque da Federação de Karatê da FAME, né? Que é Karatê e Kickbox, que é onde a gente compete bastante também. Então, eles foram eleitos aí os atletas de destaque do ano. E eventos que a gente foi para Goiânia, né? Que eu acho que esses eventos de Goiânia abriram uma porta muito grande para a gente. E abre até hoje, é um que eu uso muito como a porta de entrada para os atletas que querem competir, porque sempre tem. Então, é uma coisa muito acessível da gente chegar lá, da gente poder participar. E abre muitas oportunidades que, às vezes, alguns outros eventos não abrem tanto, né? Então, são os eventos de Goiânia também. E aquele ali é o troféu que a Sara recebeu também de atleta revelação no começo do ano, quando ela participou do Thai Kids. E a Canelinha foi no mesmo evento. Até que acho que foi esse que ele lutou, não foi? Não, Júlio, foi depois, no né? anterior. Então, esse aí foi que ela recebeu de atleta de destaque por ter representado Brasília no GP, né? Do Thai Kids, junto com a Ana Canelinha. E é isso. Muito bom, meu. Parabéns mais uma vez pela diferença que você faz na vida desses jovens. Tem uma galera boa assistindo a gente aqui, ó. André Martins está aqui acompanhando a gente aqui. Oi, André. Pô, galera boa, já passou. O Mestre Toco também já passou por aqui. O Denison do Dojo Express está aqui acompanhando a gente. A Nini Quimas. Hoje foi uma audiência qualificada, além do covil todo, né? Então, além do covil todo. Giel, você tá caladinho aí? O que tá passando pela sua cabeça aí, meu amigo? E o Júlio? Cadê? Agora é você que tem que vir falar aqui, Júlio. Vamos? Não, se o Júlio sentar aí e falar 2 palavras novamente, ele vai ter uma luta aqui agora. Júlio. Ele vai apoiar. Tem que responder uma pergunta, Júlio. Vai lá, garotão. Vai, Júlio. Representa. Vai, Júlio. O moleque tá com a ficar. É isso aí. Quero mais não. Quero mais não. Júlio, conta um pouquinho sobre a sua experiência como atleta. Fala um pouquinho da sua jornada e quais são os seus próximos planos para este ano aí, depois que você curar essa costela aí. Olha o nervosismo batendo. Pior que subir no ringue. É bem pior. Na academia o menino fala que não faz. Academia é outra coisa. Ah, então. Bota o close nele aí, por favor. Vai aparecer só o rosto dele. Não faz. Então, para esse próximo ano, eu espero que eu cure dessa costela rápido. Pra mim poder estar lutando em alguns eventos. Tá aparecendo boas lutas pra mim, em vários eventos. Porém, essa costela ainda tá me deixando um pouco inseguro com isso. Mas é só isso mesmo. Curou, filho. Vamos arrumar o peso e quebrar o pau. E a sua experiência como atleta? Tem não, filho. Eu tenho uma pergunta pro Júlio. Júlio, a gente falou muito aqui do que é ser um mestre, né? A diferença do mestre pro charlatão. Mas o que é, qual a diferença de ser um bom discípulo para um discípulo bobão? Caraca. Pergunta, gostei. Então, né? Eu sou bobão. Eu não sei falar, né? A Abidiel pensando como vai matar esse menino. Chegar lá! Chegar no treino. Cara, eu não acho você um bobão, não. Acho você um garoto incrível, assim. Eu queria saber realmente seu ponto de vista, assim. Então, né? Tipo, ser um atleta disciplinado, obedecer, né? Que quando a gente tá em casa,
nossos pais não dão na gente, mas a partir do momento que a gente tá no tatame, acaba que nossos pais não dão mais opinião. Então, aí que entra o professor, né? Tipo, que fala pra gente o que a gente tem que fazer, isso e aquilo, e é isso. Falei demais já. Vou sair daqui já. Esse Júlio é engraçado. Ô, meu empresário, eu não vou deixar passar essa piada, não. Tava vendo um dia desse, meu empresário. O povo foi falar de você na internet, falando que tu tinha seguidor, mas só 40 curtidas no Instagram. Que é isso? Eu comprei curtida agora pra ficar cheio de seguidor e cheio de curtida. Rapaz! Agora pronto, comprei alguns seguidores e a curtida pra deixar os haters felizes. Rapaz, esses haters, menino, ainda fala bem assim, esse coach que não sabe de nada, fica só falando aí na internet, fala aí. Olha, uma coisa que eu aprendi na minha vida é que a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Então a gente já tem que filtrar o que a gente escuta, porque a gente já vai escutar muita coisa que a gente não quer. Então, quando eu vejo essas coisas na internet, eu lembro logo de uma criança ferida, sabe? Aquelas crianças que não foram seguras na infância, e aí tudo quer dar piti, quer xingar, quer falar esse tipo de coisa. Então, de coração, eu sei que as opiniões que a gente vai emitir aqui, e esse programa, esse podcast, ele tem essa função, ele tem um ambiente, tem a missão de ser um ambiente onde todos podem vir colocar a sua filosofia, a sua cultura, o seu código de honra e a sua opinião. E opinião é que nem bunda, todo mundo tem a sua e tu vai gostar ou não. Agora, o que importa é que todo mundo está assistindo o SelvaCast. Então, gostou ou não gostou? Um abraço. Vai falar de mim na internet, amigo? Pode falar. Eu tenho 5 empresas e 4 filhos. Eu não vou nem ter tempo para escutar. Receba essa e fique calado. Só faltou o óculos. Lapada seca. Surpreendeu, Júlio. Eu ouvi uma frase de uma aluna minha hoje que eu falei pra eles assim, vocês vão estar lá na live, se alguém me xingar, vocês me defendem. Porque volta e meia tem alguma live que eu apareço e sempre tem uns que vão lá e falam, sempre rola isso. E sempre tem uns fãs aí, né, que é enrustido que fala, né? E ela falou assim, ele falou assim, mas se você tem visibilidade, você não tem haters, então você tá fazendo a coisa errada. Porque quando você atrai os 2 públicos, quer dizer que as pessoas estão vendo o seu trabalho. Eu falei, então deixa eles falar. Eu falei, é isso mesmo, né? Então é bom que eles chamam a atenção pro nosso trabalho. E quando eles xingam, o outro defende, aí dá uma calorada lá no debate. Estratégia Pablo Massal, né? Eu tive um mestre que se chama Conrado Adolfo. Ele foi um mestre na parte do marketing. Eu acho que vocês gostarem de marketing, vocês vão até ver esse cara. E ele falava assim, Paulo, enquanto o Zé da esquina estiver falando de você, não dá ousadia. Agora, quando o Lula começar a falar de você, aí você vibra, porque alguém de relevância te notou. E a gente tem que estar pronto para isso. Até Jesus Cristo levou patada, né? Levou pedrada. Então, enfim, opinião, cada um tem a sua. E já deixo aberto aqui, inclusive, um convite para essas pessoas que estão infelizes, insatisfeitas, para vir no podcast, colocar a sua opinião, colocar o seu ponto de vista, tudo com muito respeito, muita honra, até porque nós fazemos esse programa justamente para que os nossos filhos e pessoas mais novas tenham a oportunidade de viver com mentes tão brilhantes como a da Nádia, como a da Bidiel e de outras pessoas que estão passando por aqui. Agora, qualquer tipo de falta de respeito, eu acho que esse presente eu não recebo. Passa pro próximo. Essa questão da visibilidade do hater é muito real, né? Que você tá lá fazendo seu trabalho e o povo começa a falar mal de você. Eu fico, gente, mas por que eu tô fazendo nada com você, não? Tô só fazendo aqui o meu. Vai no seu que eu vou no meu. Agora, falando um pouquinho sobre visibilidade. Eu acho que esse é um assunto até muito importante de se comentar, visibilidade como atleta, né? Porque é evento, é podcast que abrem os caminhos para os atletas. Vocês, como professores, o Abidiel, tanto você, eu vejo que vocês fazem muito isso, essa questão de divulgar mesmo, de divulgar a Copa Nádia, o Abidiel de divulgar os treinos, de divulgar
as competições. A Abdiel que fez uma divulgação fantástica para o podcast, que eu achei muito bonitinho. É porque eu acredito no projeto. Caraca, você tá doido! Como que vocês acham que melhoraria? O que melhoraria a visibilidade do atleta? No quesito, tipo, é um evento, vocês como treinadores, o que vocês acham que melhoraria? Começa, doutor. A principal vitrine para o atleta é a competição. Uhum. Atleta sem competição, ele vai ser bem pouco visado, né? E saber também usar as ferramentas que tem, as redes sociais. A garotada gosta muito de ficar infusada em rede social, mas vendo vídeo, vendo TikTok, vendo dancinha, em vez de você ocupar um pouco mais, atletas, o seu tempo para tá postando o seu... Porque esses atletas, eles podem não enxergar, não perceber isso, mas eles são espelho. São espelho para uma porrada de gente que nem eles imaginam. Treinadores e atletas, mas no caso estamos falando de atletas, né? Então, tem zilhões de atletas que se espelham no Júlio, na Sara, no menorzinho aqui, né? Mas só que eles não sabem disso, então... No Cobrinha? O Cobrinha. Vulgo Eric. Uma frase que você dá incentivando para essa juventude, para esses moleques que estão começando agora, vai fomentar ele a começar a competir, começar a treinar, começar a competir. Então, muitas das vezes, a visibilidade vem de poucas ações. Tem atletas que ficam emocionados quando você comenta uma postagem dele. Pô, tu é fera. O que me faz de mim melhor que outros atletas que estão começando? Se eu confio, se eu gosto, admiro o atleta, por que eu não posso expor isso a ele, né? Então, muitas vezes a gente mantém isso muito pra gente, né? Sendo que esse sentimento que a gente tem pode motivar bastante o atleta. Motivando o atleta a competir, ele competindo, ele vai saber que ele também tem a obrigação também de estar motivando outras pessoas. Então isso se torna um ciclo que cresce cada vez mais e fomenta cada vez mais o nosso esporte. Eu acho que é principalmente com competição, mas saber trabalhar também as redes sociais hoje, que é muito fomentada hoje em dia. Até um tempo atrás eu não ligava muito para esse negócio de rede social. Comecei a mexer no Instagram há 1 ano e meio atrás, porque eu não me importava muito com isso. Mas eu vi a necessidade mais pelos atletas mesmo, porque, como a Bidia falou, eles são uma vitrine, né? Então, são oportunidades que aparecem para eles de acordo com que eles vão ganhando visibilidade. Então, muitas pessoas começam a seguir, às vezes é um patrocinador que aparece e fala, pô, gostei da postura desse menino, né? Igual o Eric, a Sara, nosso grupo de competição, tem alguns patrocinadores que vieram pela rede social e foram conhecendo o projeto. E eu comecei a abrir a mente de que era preciso, né, aparecer. Eu não sou uma pessoa que eu gosto muito de aparecer, tenho muita dificuldade de vir num podcast desses. Eu falo assim, não, gente, se fosse só na rádio, tava bom, mas mostrar a imagem, pra mim, já é um tabu que eu tô trabalhando pra quebrar. Tá dando aulas aqui. Eu não gosto muito, não. Só que assim, a M2L, que é a da Emily, ela foi uma pessoa muito importante nesse processo de virar e falar assim, você precisa, as pessoas querem ver você, elas não querem ver os atletas, às vezes eles querem ver assim, deixa eu ver como é que é a Nádia ali, né? Como ela dá um treino, uma técnica que ela ensina, o que ela fala para um atleta na hora que ela tá num corner ali, como ela age, e aí ela começou a trabalhar mais a nossa imagem, e aí eu comecei a replicar isso nos meninos e falar para eles, falar, vocês precisam tomar cuidado com o que vocês postam, com o que vocês colocam na rede social, porque ou você atrai positivamente ou negativamente. Então, o que vocês querem o quê? Vocês querem ser uma vitrine positiva. Que uma pessoa olha ali e fala, eu vou patrocinar, eu vou ajudar, eu vou beneficiar ali com alguma parte financeira para as viagens. Então, é muito importante isso que você está fazendo hoje. Eu acho que é sensacional. Principalmente você ter um podcast que você dá espaço de fala para qualquer pessoa. Né? Então, assim, isso que eu acho que é muito importante você colocar qualquer pessoa na jogada, não é escolhendo ou só aqueles que estão no topo, ou só aqueles que já têm um patamar que não precisa tanto dessa visibilidade, porque já é natural. Então, você está abrindo portas para todas as pessoas, para quem tem, para quem não tem, para que sejam vistas, né? E isso que você está fazendo para mim é uma coisa muito importante. E eu dou até parabéns, porque você é muito nova, né? É uma menina muito nova, tanto nova em idade, quanto nesse meio de competição, né? E você já chegando, querendo fazer a diferença. Porque muita gente fica lá anos
e não fazem nada, né? Só falam, mas não fazem nada. E você está fazendo. Então, isso que você está fazendo hoje é muito importante. E eu espero que você saiba disso e mantenha essa constância aí com outras pessoas também. Obrigada mesmo. Eu fico até feliz. Que querida. Diga aí, meu presidente, você quer falar? Eu tava pensando aqui, eu tava olhando você, Pietra, aí tava vendo a Sarinha, aí lembrei da Gabi. E aí eu fiquei pensando assim, cara, quanto Brasília tá bem servida nessa geração das mulheres, né? É um absurdo isso. Oxi, não. Não, os homens... Assim, cara, isso assim, é natural falar que os homens ainda dominam muitos esportes. E você vê isso pelo futebol, pô. A Marta levanta essa bandeira com muita maestria. Agora, quando a gente vem ver Brasília, os esportes lutas, cara, as meninas estão dando um show. Eu acho que, Pietra, você tinha que fazer um programa, era só com meninas assim, com 16, 17 anos, esses talentos de Brasília. E é impressionante falar, porque as meninas daqui não estão indo passear. As meninas estão indo e onde estão indo, estão ganhando tudo. Isso é fera. O que vocês acham que está acontecendo? É um movimento, Abidiel? O que vocês acham que está acontecendo? Essa meninada dando show desse jeito, essa mulherada, né? Pô, as mulheres estão mais bravas que os homens? O que estão acontecendo? Tem campeonato que eu vou muito mais na expectativa de ver as lutas femininas do que as masculinas, né? Mas também, pô, tem outros que eu vou pra ver a luta dos moleques também, que eu sei que vai ser bom pra caramba, né? Tá bastante equilibrado, embora o número de mulheres tá crescendo cada vez mais no esporte de combate. Eu acho que é porque o Muay Thai, ele agrega tudo, né? Tem a questão do clinch, perda calórica. É divertido, o público do Muay Thai é diferenciado, é um público humilde, é um público simpático, que todo mundo se dá bem. Você pode ver que a Nádia já treinou comigo, eu já fiz corne contra ela já fez corne contra mim, e eu já fiz corne com ela em São Paulo, já fiz corne com ela aqui em Brasília. Então, tipo assim, isso é o trabalho que vai crescendo. As meninas estão vindo para dominar. Um exemplo disso também é as últimas lutas que teve na Tailândia. Agora mesmo teve um momento histórico no Muay Thai feminino, a primeira brasileira a ser campeã do Raja, sendo que na semifinal poderia ter até a possibilidade de se enfrentar duas brasileiras na final, porque na semifinal teve outra também que eu não lembro o nome, que é braba pra caramba também, perdeu pra tailandesa, e essa tailandesa perdeu pra Bárbara na final. E no Fartex, era um campeonato que abriu vaga pra disputar o ONI, que disputaram duas brasileiras foda, que foi a Bianca daqui de Anápolis contra a Gabriela, a filha do Ivan. Mandar um alô pro Ivan, né? Ivan Batista é um cara sensacional, velho. Então, esse mercado é grande. Mulherada chega mais porque tem muita oportunidade para as mulheres. Então, pode chegar que... Eu tenho um atleta também, a Elo, que a bicha é braba. É uma das minhas que... a minha atleta que mais tem coração na academia. É fenomenal. Então, eu até falo muito com os moleques. Vocês tinham que ter a metade do coração que a Elo tem. Não tivesse segredos. Então, a mulherada tá de parabéns, viu? Parabéns mesmo. A gente vai começar um quadro agora no podcast da Pietra, onde a gente vai visitar as academias. Então a gente vai pegar, mostrar um pouquinho, vai passar nessa tela aí, vai ser muito bacana. Inclusive uma ideia do próprio Abidiel, que deu essa sacada pra gente. A gente tem humildade o suficiente para aprender com todos vocês. Então, já quero até pedir permissão, Nádia, Abidiel, pra gente estar fazendo uma visita no dia de treino de vocês, para estar conversando com vocês, com os atletas. Eu acho que seria muito bacana, muito diferenciada. E também já estender um convite para vocês estarem voltando aqui novamente. Cara, o podcast de hoje realmente foi muito fera, foi muito família, foi muito sentido que a luta traz, sabe? Muito objetivo do que a luta traz. Eu acho que um dos podcasts que mais me impactou até agora. Então, estou muito feliz mesmo com o dia de hoje. Já quero, inclusive, parabenizar novamente a Sarinha, quero parabenizar o Cobrinha, vulgo Eric, que agora a gente vai ver um novo nome. O nosso locutor aí, o palestrante, o Jujubinha. Cara, Jujubinha é um amor, cara. Um dos caras que eu adoro demais, eu adoro de montar esse cara, velho. A gente tá chegando no final de mais um episódio. 1h20 hoje, viu? Hoje a gente estendeu, viu, Abidiel? Antes de tudo, eu tenho uma pergunta pra Nádia. Posso? Vai, claro. É que na última luta você quebrou a mão. E como foi lutar com a mão quebrada? Tipo, insegurança?
Assim, eu já... Eu fiquei curioso. Você quer saber se já- dá pra lutar com a costela assim, né? Eu já passei por isso antes, né? Eu já tive uma luta de MMA, que foi inclusive a minha última luta de MMA, que eu quebrei a mão no primeiro round. E aí eu estendi até o segundo, mas aí eu quebrei a costela. E aí não tinha como continuar Quebrou com a a costela, sim, nessa luta de MMA. Então, eu já tinha passado por algo assim. Então, acho que isso ajudou. Quando eu quebrei, eu fiquei com mais raiva, porque eu quebrei sem ser na luta. Porque se fosse na luta, eu ia falar assim, faz parte do trabalho. Mas eu quebrei por um vacilo ali. E na hora eu tive que trabalhar muito mais o mental mesmo. E eu falei, minha cabeça é blindada, eu tenho um foco. Meu foco é o Pan-Americano e a Itália. E a mão não vai me atrapalhar nisso. Quando eu sair de lá, eu arrumo a mão. Né? E ali a gente criou uma estratégia. Como eu quebrei de manhã, a gente podia fazer a mão de ferro, que a luta era pró. Então, eu fiz a mão de ferro, a gente fez uma mão bem apertada mesmo durante o dia todo, e anti-inflamatório, e remédio para dor. Então, assim, quando eu cheguei lá, eu falei, meu foco é esse. Então, a mão não vai me parar por causa... não vou parar por causa da mão, mas também não foi fácil, né? Eu tô falando como se fosse tão fácil, mas foi um trabalho mais mental do que físico em si, porque a dor a gente acaba sentindo ali, tá, a adrenalina tá alta, você não sente tanto, né? Mas o psicológico mesmo foi ter que trabalhar o psicológico e pensar como treinadora, porque meus atletas também estavam lá e estavam vendo, né? Então a responsabilidade... Show, querendo ou eu falei assim, eu não posso vacilar agora, senão eu não posso cobrar depois, né? Era essa a pergunta. Muito bom, Jujubinha, muito bom. Eu quero saber, Jujubinha, o pessoal tava perguntando aqui se você quer viver da luta mesmo. É escolhas. Não, se você quer. A pergunta é, você quer viver? Quero, né? Mas é difícil. Mas eu quero. É isso. Nossa. Esse Júlio, ele é piada, moço. Ele é... Você tá doido. Faz as figurinhas dele. Agora eu quero... É Quero fazer um agradecimento especial a você, Abdiel, por ter aceitado o convite, por fazer essa ideia, esse projeto seu, sabe? Eu sempre me sinto muito honrada por ter você acompanhando tudo, vendo tudo, dando ideia, dando insights. E eu podendo treinar na sua academia pra mim, porque, cara, graças a Deus, e eu dou graças a Deus que a luta me fez conhecer vocês, me fez conhecer a sua academia, os teus atletas, porque o que você faz, eu não tinha conhecido ninguém que fez o que você faz por mim. Então, muito obrigada. Me sinto honrada por ter você aqui. E o convite se estende para vocês virem mais vezes. Obrigada, Nádia, por ter aceitado o convite, por ter trago os teus atletas aqui para contar um pouco da história deles. Espero que essa visibilidade possa ajudar vocês em tudo que vocês precisarem. Foi uma honra ter você ao meu lado, contando um pouco da sua história. Saiba que Você está ao lado dela. me perdoe. Foi uma honra eu estar ao teu lado. Vendo um pouco da tua história, eu me sinto vejo você como uma referência, não só como treinadora, mas sim como mulher, porque tá no meio desse tanto de homem querendo mandar em tudo e ter você lá, levando os seus atletas, mostrando o teu projeto, é uma garra que muita gente não tem, então parabéns por isso. Obrigada, Sarinha, obrigada, Cobrinha, Jujuba, Pietro, vocês que estão todos aqui. Foi um prazer, esse episódio foi um episódio que foi mais família, mas que você vê que realmente a família, ela mostra esse cuidado, sabe? E são duas equipes daqui de Brasília que fazem um trabalho incrível. Então, você que assistiu, for daqui de Brasília, você tem duas academias sensacionais, oportunidade de treinar nelas. E é isso, eu vou abrir esse tempo pra vocês, pra gente finalizar. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, fiquem à vontade, mas saiba que foi um prazer ter vocês aqui conosco. Eu quero só agradecer, né, mais uma vez pela oportunidade de nós estarmos aqui mostrando o nosso trabalho. Agradecer a galera que nos acompanha também, né, que são o pessoal que nos patrocina, que nos fortalece, igual a Emily. A gente tem massoterapeuta, fisioterapeuta, nutrição, que é um time que fortalece nosso trabalho. E o treinador Toco, que é meu professor de kickboxing, e como ele fala, né, ele Filho realmente é um pai, porque eu adotei ele me adotou e ele é um mentor para mim, né. E o restante da galera aí da equipe, foi um prazer também estar aqui junto com a Abdiel, que é um cara que eu já acompanho há bastante tempo, é um trabalho que eu admiro pra caramba também. E, inclusive, como ele falou, né, esteve no corner da minha filha, então é bem família mesmo o que a gente está fazendo aqui hoje. Então, muito obrigado por você ter aberto essa porta e principalmente por ter escolhido tão bem um companheiro de mesa hoje. Os bravos.
Eu queria agradecer também a oportunidade, né? Para mim, quando você falou da possibilidade de eu fazer o podcast dividir na mesa com a Naja, eu achei a melhor escolha possível. Fiquei muito feliz, eu conversei com ela, que estava muito empolgado, que eu acho que não teria um quarteto melhor aqui na mesa se não fosse a Naja, né? É uma pessoa que acompanha muito o trabalho. A gente, como eu já falei a gente já trabalhou junto e contra, mas a amizade prevalece. As portas da minha academia vão estar sempre abertas para você. Eu faço o mínimo para você. Eu acho que eu não faço isso tudo. Eu tenho muitos planos ainda para o futuro. Eu ainda pretendo trabalhar muito com você, porque eu vejo que você é uma menina que é empenhada. Fazer o que você faz em tão pouco tempo é para poucos. Tem gente que está na caminhada há mais tempo e não fizeram 1% do que você faz. Então, dá gosto de trabalhar com quem quer ser ajudado. Dá gosto de ajudar quem quer ser ajudado. Não só para você, mas para a Naja também. As portas da minha academia estarão sempre abertas para ela, para a equipe dela. Já falei que serão sempre mais do que bem-vindos. Se precisar de qualquer coisa, pode contar comigo. Ou para quem também estiver assistindo, pode aparecer lá. O meu intuito é sempre trabalhar pelo Muay Thai. Eu sou esse cara mesmo. Eu sou loucamente apaixonado, fascinado pelo Muay Thai. Então, tudo que eu faço é pelo Muay Thai. Quem quiser treinar, assim como o pessoal sempre fala, tenho uma vontade de treinar com você. Fala, não tem segredo, pô. Só chegar, pô. Se a dificuldade for essa, não tem mais dificuldade, é só chegar. Eu quero agradecer quem esteja prestigiando, né? A audiência, os nossos patrocinadores que sempre vem fortalecendo, a Drogaria Oeste, que ajuda a gente bastante, a nossa nutricionista, a Amanda Romito, tem o Majestoso Alfajor também, e a Barbearia Langame. Então, nós somos um time. Sem eles, nada disso teria acontecido. Agradeço também os meus alunos que estão aqui me prestigiando, estão aqui acompanhando a gente. Estou muito ansioso para o próximo episódio. Beleza? Galera, presentinho aí no final do podcast pra vocês. Espero que vocês curtam. Pra pessoa parar de falar bobeira na internet, é preciso ler. Né? Se você lê, você utiliza melhor as suas palavras. Claro que pra você nunca, meu amigo. Eu acho que conhecimento é a base de tudo. Cara, muito obrigado mais uma vez. Finalizando esse episódio. Um episódio patrocinado pela B3, Academia dos Atletas. Também pelo Colégio Origem. Muito obrigado à Rádio Federal por mais essa oportunidade. Tamo junto e até a próxima semana. Próxima semana, anota aí, pessoal. Próxima semana estaremos ao vivo segunda-feira às 20 horas por conta do Natal. Tá? Então vai ter podcast sim, tá? Naja, inclusive queria fazer um pedido para você. Após a Copa Naja, vamos fazer um episódio só com os atletas que forem campeões, pra gente conversar com eles aqui. Eu acho que vai ser muito bacana, muito show. Pietra, fui, porque eu tenho que comprar curtida ali agora. Obrigada. Vocês tenham gostado desse episódio, pelo menos eu aprendi muito. E quem não conseguiu assistir ao vivo, vocês podem assistir gravado. Fiquem com Deus e é isso, tchau! Selva Casta é a mente que vai ferver. Com Pietra a cena é só aprender. Disciplinada sempre a vencer. Na selva da luta cê vai entender. Vem comigo, é podcast de campeões. Conversa direta sem enrolação. Foco e perseverança em cada ação. No ringue da vida é só preparação. A mente afiada, o corpo em ação. Cada treta é um degrau, é só evolução. Não é sorte, é treino, foco, visão. Selva Casta é a escola, disciplina na mão. Selva Casta é a mente que vai ferver. Com Pietra a cena é só aprender. Disciplinada sempre a vencer. Na selva da luta cê vai entender. Vem. Luta fácil cê vai ver. Na mente dos campeões a chave é vencer. Selva Casta é mais que papo, é lição. É disciplina, força, é foco no coração.